Olá, minhas queridas, meus queridos, bom dia! E mais uma vez aqui com o nosso Bom Dia com o Ivan Martins, falando de espiritualidade, paranormalidade, lembrando que só sei que nada sei, e nesse nada saber vou aprendendo todo dia um pouquinho e desaprendendo um tantão de coisas que já não valem mais nada. A vida é sobre escolher o que vai carregar nas costas, não é? O que é que você quer carregar? Um fardo de penas, leve, suave, ou um saco de chumbo? Essa é uma questão de escolha, não é? Só sei que nada sei mesmo. E você sabe que essa história de saber, na verdade, é um impedimento de aprendizado, né? As pessoas que se julgam sabedoras de muitas coisas são as que menos sabem, né? Porque carregam a mente de verdades absolutas, coisas que trouxeram da infância, né? Meu pai dizia isso, minha mãe dizia aquilo, e se tornam verdades absolutas. E não é assim que a vida funciona, né? Você tem direito a toda a prosperidade do mundo, você tem direito a toda a felicidade do mundo, você é uma pessoa incrível. Só que você tem que saber disso e tem que aceitar isso na sua vida. Quando nós aceitamos, nós mudamos. E nós mudamos as nossas sabedorias também. Essa sabedoria de que eu sou melhor do que o outro, né? De que o outro tem que se submeter a mim, né? A minha verdade é absoluta. Então nós temos que nos livrar disso. Eu sou simplesmente mais um aprendiz, um eterno aprendiz do tempo e do espaço. Assim como você. Não sou mestre e nem professor de ninguém. Hoje, como vocês sabem, é uma live eu estou deixando para vocês com muito carinho, com muito amor. Espero que vocês assistam. Entre o Perdão e Despertar, uma jornada espiritual, livro de cabeceira para todo aquele que deseja uma libertação, um salto quântico na vida. O que é esse salto quântico, né? Falam-se tanto hoje, né? Tudo é gratiluz, tudo é quântico, tudo é Matrix, e muitas vezes as pessoas nem sabem do que significam, né? O que significam essas palavras. O salto quântico é você sair de um ponto que você caminharia por muito tempo, séculos, milênios, e você conseguir chegar nesse ponto, às vezes, numa fração de segundos. Isso é um salto quântico. Porque você consegue se libertar de muito peso de uma forma rápida, através da consciência. O que é a consciência senão o aprendizado, né, da vida? Então, esse livro vai te ajudar. Se você está com dificuldade financeira, tem alguma coisa a perdoar. Está com dificuldade emocional? Tem alguma coisa a perdoar no outro e em você. Não importa qual é a sua escassez. Se é material, se é física, se é espiritual, se é emocional, não interessa. Se você tem escassez, você tem o que perdoar, né? E a questão é que todos nós temos o que perdoar, por isso que todos nós passamos por momentos de escassez em vários níveis da vida. Então, esse livro é um livro de cabeceira para quem deseja essa libertação. Como eu consigo esse livro, Ivan? Você consegue diretamente comigo, através do telefone de tratamento que vocês devem, né, para quem está em tratamento. Vocês conseguem com o Rafael, que é o telefone do estúdio, vocês conseguem com o Lucas, que é o telefone das salas, e você consegue com o Cristiano, que é o contato das consultas, né? Somente com nós quatro. Ou diretamente no site oficial, que é o institutoivanmartins.com.br, né? É só você entrar, adquirir e nós enviamos para você em qualquer parte do Brasil. Ivan mora no exterior. Nos pergunte como, porque também tem uma maneira de mandar para o exterior, certo? Então, lembrando que não adianta deixar perguntas hoje, vocês podem deixar comentários. Perguntas não, porque eu não vou ter como responder, evidentemente. As perguntas quânticas, as perguntas psíquicas, essas vocês também não deixem, né? Porque realmente vai ser impossível nesse período eu responder para vocês, tá certo? Então, as consultas nós não estamos fazendo nesses dias, mas vocês podem já agendar, né, para o próximo mês. E agora as salas vocês podem continuar renovando, podem continuar fazendo. Por quê? Porque as salas de cura,
independente de onde eu estiver, do que eu estiver fazendo, eu tenho como dar toda a assistência das salas de cura, porque isso é feito né, de forma quântica, por desdobramento, então não tem o menor problema vocês continuarem fazendo, tá? Eu estou ligado aos dois templos, tanto o de São Paulo quanto o de Goiânia, da mesma forma, e nós temos toda a nossa equipe trabalhando. Tanto os meninos de São Paulo quanto de Goiânia. Nós continuamos nos templos, né, trabalhando normalmente esses dias, tá certo? Então as salas seguem. Bom, então vamos lá ao assunto de hoje. Primeiro, bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Né? E vamos lá, né? Vamos seguir com o nosso assunto de hoje. Depressão ou obsessão espiritual? Né? Essa é uma pergunta-chave. As pessoas não falam muito sobre esse assunto, né? Mas existe uma pergunta que muitas pessoas fazem em silêncio. Geralmente no meio da madrugada, quando o peso do mundo parece cair sobre o peito, né? É naquele momento da angústia. O que está acontecendo comigo? É um cansaço profundo, uma tristeza sem motivo aparente, aqueles pensamentos repetitivos, sensação de vazio. Então, para muitos, isso recebe imediatamente um nome, né, gente? A pessoa já faz o rótulo, né? Uhum. Depressão. A noite escura. Quem nunca, né? Passou pela noite escura. Quando parece que não vai clarear o dia, parece que não vê possibilidade, né? Mas dentro da espiritualidade, da mediunidade, da espiritualidade, sobretudo a espiritualidade livre, que é essa que eu professo, né? Existe, e confesso, né? Existe uma outra hipótese que raramente é mencionada, né? Nos consultórios, jamais, né? Vocês não vão ouvir isso em consultório. Num psiquiatra, de um psicólogo, dificilmente, né? Nas igrejas ou nos templos, né? Vocês não vão ouvir sobre isso, mas a possibilidade de uma obsessão espiritual, né? Não significa negar a ciência, de forma alguma, e nem desrespeitar a medicina. A depressão é real, muito real, e precisa ser tratada com seriedade. Mas também é verdade que nem todo sofrimento emocional nasce apenas da mente humana, né? Não, pelo menos não dessa forma como muitas vezes a ciência coloca. Às vezes, ou melhor, sempre a alma também vai estar envolvida, né? E é sobre essa fronteira invisível que quase ninguém vai falar com vocês, né? Sobretudo quando vocês procuram, às vezes, só a ajuda médica, né? Que é um equívoco, e quando vocês procuram também só ajuda espiritual, que é um outro equívoco, né? A depressão, segundo a medicina, é um transtorno emocional que é caracterizado por uma tristeza profunda, perca de interesse pela vida, uma falta de energia, alterações de sono e no apetite, né? Come-se demais ou come-se de menos, não é isso? Então ela pode ter várias causas. Os fatores químicos no cérebro, né? Porque tudo na verdade é uma percepção do cérebro, tudo na verdade é uma questão química mesmo, no final da história. Traumas emocionais, né? Estresse prolongado, perdas afetivas, o esgotamento psicológico, né? Então a medicina trata através de terapia, né? Acompanhamento psicológico e, em alguns casos, medicação. Aliás, sempre medicação, né? Hoje tem remédio para não sofrer, né? Remédio para não viver, remédio para não sentir. E eu sempre digo para as pessoas, olha, tem coisa que tem que ser sentida. Um luto tem que ser vivido. Não é? Você sabe que luto não vivido é luto programado para o futuro, né? A pessoa tem uma perda hoje, um luto, por exemplo, ela vai se entope de remédio. E tem o psiquiatra para passar esse remédio muitas vezes. Só que quando passa 6, 7 meses da medicação que a pessoa toma, ela vai vivenciar aquele luto, porque o luto tem que ser trabalhado, né? E só se trabalha com a mente lúcida. Não é isso? Então, muitas vezes a pessoa toma remédio para não sofrer, para não sentir. Mas a vida é sobre sentir, né? A vida é sobre ser tratado, né?
E a gente precisa sentir as coisas, não é só sobre tratamento médico, é sobre ser tratado emocionalmente, espiritualmente também. Então, o remédio deveria ser só naqueles casos onde realmente fica insuportável, né? Que a pessoa, né, tem orientação direta de um psiquiatra e tal, mas, né, não ficar jogando todo o sofrimento em pílula. Pílulas não são a solução, muitas vezes, né? Na maioria das vezes não são solução. É aquilo ali para mediar aquele momento, mas não é o tratamento definitivo. A pessoa precisa passar por aquela situação, tá? E isso é importante, gente. Muitas pessoas salvam, né, suas vidas através desse cuidado. Então, sim, medicação é necessária em muitos casos, mas não podemos viver em função de medicação, né? É preciso ter consciência daquilo que precisa ser tratado de forma química e do que precisa ser tratado, né, com consciência, com conhecimento, com terapia, enfim. Mas existe uma pergunta que começa a surgir quando alguns casos não respondem totalmente ao tratamento, né? Quantas pessoas fazem tratamentos, por exemplo, para depressão? Como já disse antes, vou repetir: depressão é coisa séria e precisa de tratamento médico, né, medicamentoso e terapêutico, né? Não adianta, se for uma questão química profunda, não adianta. Não podemos confundir tristeza com depressão, né, Rafael? Não. Nem toda tristeza é depressão. Então é preciso um diagnóstico sério e a pessoa precisa ter consciência do que está passando, né? Sim. Então, é aquela história: a pessoa toma medicação e nada acontece, a pessoa não muda. Ali não é só uma questão química, então, né? Então, quando a pessoa melhora um pouco, mas algo continua drenando a sua força, o que está acontecendo, né? A pessoa está medicada, está em tratamento, está em terapia, está com o médico, mas não funciona. Não é isso? O que está acontecendo? Então, o que a espiritualidade chama de obsessão nesse momento? Então, na linguagem espiritual, especialmente dentro da mediunidade e do espiritualismo, né, de uma forma geral, não só dentro do espiritismo, mas dentro do espiritualismo, existe o conceito de obsessão espiritual, né? O espiritismo vê como espíritos desencarnados, e nós, na espiritualidade livre, nós vemos como energia interdimensional, que não necessariamente nós estamos falando de espíritos de mortos, né? O morto simplesmente está morto, vira pó, vira esterco. A questão é o espírito que continua reencarnando sucessivamente, não é? E seres de outras dimensões que vêm até aqui. Então existe esse conceito de obsessão espiritual. Então, a obsessão não é possessão demoníaca como nos filmes de terror, né? Vamos sair daquela história. Eu bato nessa tecla com vocês sistematicamente, né? Vamos sair daquela questão de filme de terror. É algo muito mais sutil. É quando uma consciência espiritual encarnada em outra dimensão eles criam um vínculo energético negativo com uma pessoa que está aqui, encarnada neste plano. Então, influenciando seus pensamentos, emoções e estados vibratórios. Qual é a intenção ali? É sugar a energia dessa pessoa dentro do campo vibracional que ela circula, né? Muitas criaturas, mesmo de mundos sombrios e mundos muito mais densos do que o nosso, e que vêm aqui buscar essa energia, eles vivem do que? Eles se alimentam de energia, e energia negativa, né? Nós somos as vacas leiteiras dessas criaturas. Então, esse processo geralmente acontece de uma forma muito lenta, né? Primeiro, vem pensamentos repetitivos, né? Aqueles pensamentos que não saem da cabeça, né? Geralmente são pensamentos de derrota, pensamento de sofrimento, pensamento de inadequação, né? Aí vem o desânimo, né? Muito desânimo, a pessoa fica muito desanimada, né? Em seguida vem a sensação de que a vida perdeu sentido. Aí começamos a ter realmente um problema. Nós começamos a passar por um problema muito sério, né? E ninguém tem problema nenhum. Porque quando a vida perde o sentido, não vale a pena continuar aqui. É o que a pessoa pensa.
Aí nós temos os suicídios, não é? Nós temos as tentativas de suicídio para chamar atenção. Aí começa realmente, a coisa começa a preocupar, né? Nós deveríamos nos ocupar, não nos preocupar. Nos ocupar de mudar essa história. A gente tem que ter muita atenção com as pessoas que vivem ao nosso redor, né? Mudança drástica em adolescentes, né? Crianças, né? Não se fala sobre isso, mas muitas crianças cometem suicídio. Crianças com 7, 8 anos de idade, viu? É um absurdo, né? Mas crianças com 7, 8 anos de idade cometem suicídio. Adolescentes, pré-adolescentes, jovens, né? Mas por quê? Porque entra nesse caminho, né? Da vida perdeu o sentido. Então, é um coleguinha que faz uma ameaça através de uma internet, né? Esses grupos, vocês prestem muita atenção nessas mudanças de humor de criança, adolescente e jovem. Prestem bem atenção, tá? Muitos são atacados por internet, muitos são atacados por covardes que ficam escondidos atrás de uma tela, né? Adultos fazendo isso com crianças. Tá cheio disso, né? Então, muito cuidado, né? Porque pode perder o sentido. Para um adolescente, por exemplo, ver o corpo dele exposto numa tela de computador, compartilhado num grupo, né, de escola, é o fim para eles. Aquilo pode significar o fim absoluto, né? Quem não foi adolescente aí, que já está com seus 30, 40 anos, às vezes a gente ainda é velhocenter ainda, né? Quem não teve crises com a formatação do corpo, né? Com a aparência, né? Então tudo isso pode gerar, sim, um campo negativo para atrair esses seres que ficam querendo que vocês tomem essas atitudes negativas, né? Então preste atenção nas crianças, nos adolescentes e tudo mais, tá certo? Porque se chegar nesse ponto de que perdeu o sentido, é complicado. E muitas vezes a pessoa nem percebe que está sendo influenciada. Não tem percepção para isso, não tem conhecimento para isso, não tem instrução para isso, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado sério, porque é a hora de procurar ajuda espiritual, é a hora de procurar ajuda médica, enfim. Então, obsessões espirituais raramente vão começar do nada, assim, sabe? Estou sofrendo uma obsessão e eu tenho uma vida tão tranquila. Do nada. Como do nada, né, gente? Geralmente existem algum tipo de sintonia vibratória que abre a porta. É sempre uma porta, e essa porta não abre de fora para dentro, é de dentro para fora. O que pode ser isso? As suas mágoas profundas, né? Ai, como eu sofri, ai, como foi difícil, ai, como foi duro. Eu estou batendo nessa tecla esses dias, né? Mas é porque é necessário. Eu estou aproveitando esse momento dessas lives gravadas, que são mais curtas, para a gente questionar isso, levar isso mais a fundo, né? Aquela culpa constante de tudo. Tem gente que tem culpa até de respirar, gente. Eu falo muito sobre isso aqui, né? Culpa pelos filhos, culpa pelos pais, culpa pelos irmãos, pela vida, pelo mundo. E a culpa, se o diabo existisse, o nome dele era Medo. E a irmã dele, Gêmea, seria a culpa. Tudo está ligado ao medo e à culpa, né? Então a gente precisa se livrar das mágoas, né? Porque a gente sai da vitimização. Quem tem muita mágoa profunda é porque é vítima, se aceitou como vítima do mundo, né? Um ódio que se alimenta pela vida inteira. Nunca mais vou perdoar o que ele me fez, o que ela me fez. É problema seu. Você vai carregar essa porcaria com você e a pessoa nem lembra que você existe, né? Às vezes você fala uma palavra, a pessoa se ofende terrivelmente com aquela palavra. Ela está procurando um motivo. Ela está procurando um motivo para sentir dor. Sabe aquelas pessoas que se cortam para sentir dor? Sabe por que elas se cortam? Porque a vida delas é tão dolorida, é tão triste, que elas querem sentir alguma coisa para ver se tampa aquela dor que elas sentem em outro lugar, no coração. Assim são as pessoas que ficam alimentando ódio por anos. Elas ficam cutucando a ferida para ver se a ferida dói menos do que elas sofreram naquela época. Só que cada vez que elas cutucam, dói mais, nunca acaba.
né? Todos os vícios, né, que a gente cria em relação ao emocional também, né? A procurar pessoas que sempre estão querendo o seu o, o, o seu negativo mesmo. Pessoas que gostam de bater procuram pessoas que gostam de apanhar. É triste isso, não estou falando só de violência física, não. É emocional também. Se você tem um marido narcisista, é porque você é uma pessoa que gosta de ter uma pessoa narcisista do teu lado. Você tem uma esposa narcisista, você gosta. E são vícios. Você veio de uma casa onde teu pai era narcisista, tua mãe era narcisista. Você vai seguir nesse caminho, porque foi o que você aprendeu, né? É a síndrome de Estocolmo, né? Que a pessoa gosta de quem tortura ela, se apaixona pelo torturador, se apaixona pelo sequestrador, né? Então você se apaixona por quem sequestra os seus direitos individuais, você se apaixona por quem sequestra a sua vida, os seus direitos, o seu livre-arbítrio, tudo. Isso é um vício emocional triste, né? E até mesmo laços espirituais de outras existências, né? Todos nós trazemos esses laços espirituais. É por isso que a gente faz a quebra de contratos, né? Que é um assunto que a gente vai conversar esses dias ainda, novamente, mais uma vez. Então, quando duas consciências vibram em frequências semelhantes, elas se aproximam, não tem como. Olha, crianças, vocês podem pingar 2 gotas de óleo numa piscina olímpica. Em algum momento, essas 2 gotas de óleo vão se encontrar. Em algum momento, elas estarão unidas. Porque a consciência frequencial é a mesma. Semelhante atrai semelhante, né? A gente procura a tampa da nossa panela. Não tem jeito. A gente procura a tampa da nossa panela. Então, muitas vezes, o que nós chamamos de sofrimento é a carapuça que nós puxamos para cima da gente aí. É a nossa tampa que nós estamos buscando. E eu não sou panela para ser tampada, então eu nunca procurei tampa para mim, viu, Rafael? É. Eu não sou panela. Eu não quero tampa nenhuma. Eu sempre quis pessoas na minha vida que pudessem me auxiliar na caminhada. E eu auxiliar essas pessoas também. Os meus amigos, as minhas amigas, né? A minha esposa, né? Tudo foi nesse sentido, né? De buscar aquilo que eu podia contribuir, que podia contribuir comigo também, né? E com isso, buscar um crescimento e não alguém para confirmar minha dor, meu sofrimento, né? Confirmar as coisas, a minha escuridão, as minhas sombras. As minhas sombras eu já conheço, não preciso que ninguém venha cutucar elas, né? Me fazer sofrer com isso, né? Na verdade, a gente sofre sozinho, né, gente? A gente só ajuda alguém para empurrar a faca, mas quem bota a faca no peito somos nós, né? Essa é a verdade. Então, e que eu sempre falo, e essas aproximações não são saudáveis, né? Então, existem espíritos perdidos, revoltados, confusos, até vingativos, que encontram, né, nas fragilidades humanas um lugar para se conectar. Não tem jeito. Esses espíritos encarnados em outras dimensões, né, eles estão também buscando a luz deles de alguma forma. Nós já estivemos no lugar deles, né? Nós já vivenciamos aquilo. A única coisa que está mudando aí é é que nós estamos um pouquinho melhorzinho aqui, né? Mas nós temos ainda a matéria-prima que rege essas criaturas, né? E eles vão encontrar dentro da gente um lugar para se conectar assim. E quando isso acontece, a pessoa começa a sentir um peso. E esse peso ela não sabe explicar, viu? Ela não consegue explicar esse peso, né? Então isso é muito importante. Só quero deixar um recadinho com vocês do curso de magia, né? Magia natural. Então, se você quer aprender a se defender, inclusive, desses seres, né? E de você mesmo, acho que
A maior defesa que a gente tem que ter é de si mesmo, porque quando a gente está bem, a gente não atrai essas coisas. Então, fazer os banimentos que precisam ser feitos, fazer as quebras que precisam ser feitas. Venha para o curso de magia natural, não é? Eu tenho a escola de magia na Vissolac, que está aí na Hotmart, né? Entrem, né? Entrem, lá tem os cursos de magia em várias línguas, inclusive, né? Então nós estamos lá em alemão, inglês, francês, português, evidentemente. Também estamos entrando em espanhol e outras línguas. Então, se você vive no exterior e de repente tem alguém que você conheça, né, que gostaria de caminhar dentro da magia, é a hora, né? Vocês podem indicar, né? Se tiver alguma dificuldade, entre em contato com a gente, né? E nós passamos os links para vocês, ok? Então, e nós temos aqui o link do curso, vocês podem acessar aqui na nossa página, aqui no rodapé, né? Mesmo sendo gravado, nós temos aí no nosso link, né, Rafael? Uhum. Tá tudo certinho. Sim. Então, na descrição. A descrição. Isso super vale a pena, viu, gente? Se as pessoas soubessem o que significa esse curso, correriam para fazer. Bom, mas vamos a alguns sinais, né, que estão associados à obsessão. Então, gente, esses sinais costumam chamar a atenção dentro das tradições, né, espirituais. Então, não são diagnósticos, tá? Não tem essa pretensão aqui, mas podem ser indícios. Então, entre eles, nós temos, por exemplo, os pensamentos negativos, que parecem não ser seus, não pertencem a você, né? Mais uma vez, aquele cansaço extremo, sem um motivo real, a sensação de que a energia não para no corpo, tristeza que você não sabe de onde vem, está sempre irritado, irritada, sonhos, pesadelos repetitivos, né? Aquelas coisas que perturbam demais, a sensação de presença e peso, né, de alguma energia, né? Então, em muitas questões mediúnicas, muitos relatos, por exemplo, a gente escuta isso direto, a pessoa descreve algo assim, às vezes bem curioso, né? Ela sente como se estivesse lutando contra algo dentro da própria mente. É a pessoa lutando consigo mesma. Isso cria um paradoxo, né? Porque é como se existisse uma voz insistente dizendo que nada vale a pena. Eu escuto muito isso em consultório, que a pessoa é atacada dessa forma. E o grande erro é colocar tudo na mesma caixa, viu, gente? Isso é uma questão seríssima. E o problema é que muitas vezes tudo recebe o mesmo rótulo, né? Como as pessoas gostam de rótulo, meu Deus do céu. Sim. Se a pessoa está triste, depressão, acabou. É depressão. Se perdeu a motivação, o que é? Depressão. Né? Se sente vazio, o que é? Qual que é a palavra, Rafael? Depressão. Né? Mas o universo humano é muito mais complexo. Às vezes é psicológico, às vezes é emocional, e às vezes é, sim, espiritual. E às vezes é um pouco de tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. E ignorar a dimensão espiritual pode deixar partes do problema sem cuidado, viu, gente? Essa é a grande questão. É deixar parte do problema sem cuidado. Então, cuida do material, cuida do físico, mas não cuida do espiritual. Então, a gente precisa se proteger espiritualmente. Tá, Ivan, eu sei disso, mas como é que eu faço isso? Porque dentro da espiritualidade livre, alguns caminhos são considerados importantes para fortalecer o campo. Né? O campo energético de alguém, o seu, o meu, de qualquer pessoa. Né? E quais são esses cuidados? Né? A oração sincera é um deles. Né? O que é oração sincera? É aquela que você faz da alma, não é aquela decorada. Né? A meditação, as práticas de limpeza energética que a gente fala tanto no curso de magia natural. Né? O contato com a natureza, fortalecimento da consciência. Porque esses espíritos, as consciências obsessoras, elas procuram mentes enfraquecidas, né? E campos emocionais desorganizados. Sempre é sobre isso. Sempre é sobre essa desorganização. Então, quando uma pessoa fortalece, né, a sua própria luz interior, então essas influências simplesmente podem
né? Perde espaço, elas vão embora. Não tem como ser diferente. Se você aprende, você muda a frequência, né? Então, o que quase ninguém vai dizer para você mesmo, principalmente nessa espiritualidade hoje de vitrine, talvez a verdade mais profunda seja essa mesmo. Nem toda tristeza é química, né? Nem todo sofrimento é psicológico e nem todo sofrimento é espiritual. E pode ser tudo isso e pode não ser nada disso especificamente. Ser humano é viver entre corpo, mente e espírito ao mesmo tempo. Não é? Então a gente precisa ter essa consciência. E quando uma dessas dimensões entra em desequilíbrio, as outras também sentem. Não é? Então é por isso que o verdadeiro cuidado precisa ser completo. Cuidar da mente, cuidar do coração e cuidar da alma. Tudo ao mesmo tempo, tudo ligado. Porque às vezes aquilo que chamamos de depressão pode ser, na verdade, um pedido silencioso de socorro da própria alma. É a alma gritando, né? E quando essa dimensão é finalmente ouvida, né, muitas sombras começam a se dissipar. É uma limpeza da alma, é uma limpeza de tudo aquilo que vem como um atraso espiritual, vem como dor, como sofrimento. É necessário que nós trabalhemos essas questões no nosso dia a dia. A gente fala tanto sobre isso aqui, né? Nesse nosso trabalho diário, que as pessoas precisam, né, faxinar o coração, faxinar a alma, né? Faxinar as ideias fixas de tantas coisas, tantas certezas, tanto conhecimento que a gente fica perguntando de onde veio esse conhecimento, né? De onde veio essa carga, né? De onde veio isso? Essa pessoa está carregando isso por quê? Quem disse para essa pessoa que isso era real, que isso era verdadeiro? Quem foi que disse, né? Quem foi que disse, Alice, né? Muitas pessoas vivem uma ilusão eterna. Nós todos vivemos na ilusão, na verdade, né? Mas é uma ilusão controlada, né? A gente tem que ter consciência dessa ilusão, desse campo ilusório que é a vida. Mas muitas pessoas vivem ainda numa ilusão mais ampla ainda, né? Transferem responsabilidade, transferem o poder para outras pessoas, né? Começa a agir de acordo com aquilo que uma entidade fala para ela agir, né? Vocês estão preocupados com os obsessores aqui fora? E aqueles que vocês vão procurar dentro do centro, dentro dos terreiros, muitas vezes? Aquele aconselhamento que vocês recebem ali, que leva vocês para o buraco? Não é? Quantos de vocês vão buscar aconselhamento, não é, Rafael? Sim. E manda vocês para o buraco? Não é isso? Então nós precisamos ter muita consciência de como nós agimos, onde nós andamos, né? Eu estou tratando da minha mente? Eu estou me cuidando? Ou estou fazendo de conta? Não é? Eu vou ao psicólogo, mas eu converso com o psicólogo realmente o que eu preciso conversar? Ou eu converso com ele aquilo que eu gostaria que fosse a minha vida? E muitas pessoas fazem isso, né? Eu tenho muitos anos como terapeuta, como psicanalista. Eu digo para as pessoas, olha, o tempo é seu, o dinheiro é seu, né? Você faça como quiser, mas o ideal é que você diga realmente tudo que vem à sua cabeça. Tudo que vem à sua cabeça. Né? Tanto é que hoje eu acho que o verdadeiro psicanalista é o próprio paciente. Como sempre foi, né? E sempre que a gente faz análise. A análise é se analisar. As pessoas às vezes precisam pegar um aparelho de celular, um gravador, e gravar qualquer coisa. Começar a falar tudo que tem vontade de falar durante muito tempo. Depois se ouvir, você vai levar um susto, né? Porque ali você vai se ver, você vai se reconhecer. Por que as pessoas têm pavor de ouvir a própria voz às vezes? Por que as pessoas têm pavor de se olhar no espelho, muitas vezes? As pessoas às vezes se olham para se maquiar, para se pentear, mas não se olham de verdade. Não olham dentro dos próprios olhos. E o medão, né?
E o medão de ver ali o que realmente vai na alma, né? Quantas vezes você faxinou a sua alma essa semana, por exemplo? Esse mês, esse ano? Será que você fez alguma faxina? Será que você passou realmente uma borracha em muita coisa que precisava ser apagada na sua vida? Porque tem coisa que precisa ser apagada, precisa ser limpa, precisa ser eliminada, fazer uma faxinona mesmo, sabe? A pessoa está com o coração cheio de tranqueira e quer curar a depressão como? Como? Você atrai todo tipo de energia espiritual densa quando seu coração está parecendo, né, aquele quartinho de fundo de quintal, você bota todas as tranqueiras da casa, ninguém sabe por que você tem aquele quartinho, né? O melhor seria você, às vezes, contratar um container e mandar isso tudo para, né, reciclagem. Pega o que pode ser usado por alguém e dê. O que for lixo, põe no lixo. Né? E assim a gente faz com os sentimentos da gente. O que você tem dentro de você que você pode auxiliar a você e aos outros? Use. O que não prestar nem para você nem para ninguém, elimina. Tenha pelo menos consciência de que existe para você poder trabalhar. A depressão vai embora quando vão embora os pensamentos intrusos. Ou a questão química tem que se tratar com remédio, com médico, com psicólogo, com tudo, para poder ser medicado também. Não pelo psicólogo, que ele não pode medicar você, mas com o seu psiquiatra, não é? Ah, mas psiquiatra é médico de doido. Não, psiquiatra é médico para você não enlouquecer. É diferente. É diferente. O psiquiatra muitas vezes cuida daquela pessoa que já enlouqueceu, que já está fora da casinha, não é? Mas o importante do psiquiatra é ele poder acudir você enquanto você tem sanidade para procurá-lo. Enquanto você não precisa ficar internado, internada. Essa é a ideia. Né? Ah, mas Ivan, é mais do que isso, eu já estou no psiquiatra. Tá, mas como é que... e a sua espiritualidade está tratada? Está tratando seu coração, limpando seu coração das porcarias? Não. Tá difícil, hein? Existe uma depressão chamada reflexiva, é aquela que você toma remédio, toma. Refletiva, aliás. Refletiva é o nome. Você toma todo tipo de remédio, né? E nada funciona para você. Tá chapado em remédio, não funciona. Por quê? Porque não é químico. É espiritual, muitas vezes. Né? Então a pessoa precisa começar a fazer uma faxinona, né, Rafael? Sim. Uma faxinona. Eu tenho falado muito sobre depressão, sobre obsessão esses dias, mas de uma forma para desmistificar. Vamos parar de culpar o mundo espiritual, tá? Principalmente os mortos, né, como se diz, né? Que tudo que vocês acham que vem além da quem, de onde vivem os mortos, né? Como dizia aquele vampiro brasileiro, Bento Carneiro, né? Não, gente, nem tudo é defunto, não. Defunto vai pro chão virar esterco. Vai alimentar a terra que o alimentou. Vai devolver o que ele comeu. É só isso. Defunto é só isso. Agora, o espírito reencarna. O espírito reencarna. Então, para com essa história do obsessor espiritual vindo de defunto, vindo de gente que desencarnou. O desencarne é isso, desencarnar, largar a carne para apodrecer e seguir para a próxima vida, é só isso. Não existe vida sem um espírito, não existe espírito sem uma vida, sem um corpo. Uma coisa é inerente à outra, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Então tira da cabeça de vocês isso. Eu sei que muitos de vocês vêm do espiritismo tradicional, mas ampliamente o próprio espiritismo está mudando essa questão de consciência. O próprio espiritismo, né? Não os arcaicos, né? Já falei. Se você frequenta aquele centro ainda daquela senhora com o cabelo todo esticado no laquê, com a blusinha de linha, com um colarzinho de pérola, um brinquinho de pérola, né? E que gasta horas numa preleção, que só ela entende e o grupinho dela, mais ninguém, o povo bate palma porque acha bonitas as palavras, não sabe o que significa. Se você frequenta esse tipo de centro, acabou, né, Rafael? Acabou. Acabou, não tem nada para você mesmo. Continua assim. Continua assim, você tem um jeito de continuar assim. Mas não queira achar que aquilo ali
né? Que aquilo ali, só porque Kardec deixou, é tudo de bom. Não é bem assim não, hein? A Bíblia também é dita, vinda de Deus. A Bíblia, se você torcer, sai sangue. A gente precisa saber filtrar o que está lendo, né? E analisar com a mente do nosso tempo. A palavra de Deus não passa, mas ela foi compreendida naquela época, 2000 anos atrás. E depois reescrita durante 4 séculos. Então, como é que a gente pode levar tudo ali a ferro e a fogo? A mesma coisa é os livros sagrados, a mesma coisa é o livro do Espiritismo, né? Que é uma releitura do próprio Evangelho de Jesus, da Bíblia, né? Da Bíblia cristã. É uma releitura. Então a gente precisa escapar disso, parar de romantizar a espiritualidade dos obsessores. As pessoas às vezes falam, eu tenho um obsessor, eu falo, nossa, casou com ele. Uhum. Casou com o obsessor, é o meu obsessor. Deus me perdoe. Eu não tenho obsessor nenhum. Quando se aproxima de mim, eu boto para correr. Né? A pessoa vira parente do obsessor, sabe? Vira parente. O meu obsessor. Nossa, e não tira não, hein? Não tira não, porque a pessoa adora aquele obsessor. Que toda caca que ela fizer na vida, ela vai jogar nas costas do obsessor. Pra que ela vai ficar sem ele? Quando ela joga as panelas no marido, quando ele joga as panelas na esposa, a culpa é do obsessor. Faz as porcarias deles dentro das igrejas, dentro do... Não, eu fui atentado espiritualmente porque eu sou um homem de Deus. Aham, tá. Tá bom, viu? Tá bom. Tudo é obsessor. Né? Cuidado com isso. Eles existem. São espíritos? São, mas espíritos encarnados em outras dimensões. E vocês precisam se livrar deles. Não é fazer amizadinha e conchavo com o obsessor. Obsessor não é um aditivo na sua vida. Ele tira da sua vida. Ele não é desculpa para os seus equívocos. Ele é caminho para você continuar equivocado. Mas não é o motivo principal. O motivo é a sua fraqueza emocional e espiritual que você permite que esses seres entrem. E depois que entrou, não é se culpar, é trabalhar para se livrar. Né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do que a gente tem falado aqui nesses dias. E espero que vocês aproveitem. Né? Vai ser um período que eu vou bater muito nessas teclas dessa espiritualidade contemporânea, dessa espiritualidade de vitrine que eu não suporto, né? E dessa espiritualidade de entretenimento que eu também não tolero. Né? A gente tenta trazer consciência aqui e espero que vocês entendam. Né? Não precisa concordar comigo não, por favor, discordem de mim, mas discordem com embasamento, né? Estudem sobre e tragam posições, não posições fixas que vocês leram num livro espírita, não. Trazem coisas que vocês conseguiram construir, né, Rafael? Sim. Consciência, tá? Não é repetir o que um médium disse, não. É a consciência que vocês têm que criar dentro de vocês. Então, gratidão, Maria Santíssima, gratidão aos anjos, arcanjos, gratidão, Ariel, meu amor, meu amigo, meu querido de tantas e tantas vidas e que me protege nessa, mais uma vez, né, Ariel? Haja paciência, né, Ariel, comigo, mas sim, gratidão pelo seu amor, pelos seus cuidados, gratidão a todos os anjos, arcanjos, gratidão, Rafael, gratidão a cada um de vocês, um beijo no coração de todos e todas, e amém, e namastê, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até o nosso próximo encontro.